Boa noite você que já estava aqui esperando, boa noite você que está entrando, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje foi o nosso dia, o dia de jejum da igreja, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe muito a tua casa, abençoe a tua família, abra os céus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que a tua casa seja cheia da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nós mais queremos, amém? É o que nós queremos, a presença do Senhor, do seu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua esposa, abençoe o teu marido, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Mas antes, como sempre nós fazemos, nós vamos orar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Meu Deus, que ela possa encontrar no nosso coração uma boa terra para produzir frutos, por isso nós pedimos, dá-nos entendimento, compreensão dela, Senhor. Vivifica esta palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós lermos, só um aviso. Você que pediu nos comentários, né? No chat ao vivo, a Ana coloca aí, né? O meu WhatsApp, o dela, o do Sandu, tá? Você que pediu no comentário do vídeo, né, aquele que não é ao vivo, eu respondi você hoje. É só ir lá no comentário, pegar o meu WhatsApp, mandar mensagem, na primeira oportunidade que eu tiver eu já vou te responder, tá bom? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2 e vamos primeiro entender, antes de nós falarmos sobre Apocalipse capítulo 2, eu preciso contextualizar. João, ele está na ilha de Patmos. Nesta ilha de Patmos ele se encontra em espírito em determinado momento, junto do Senhor. E ali o Senhor diz para ele, olha, escreve 7 livros, 7 cartas, às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, das quais Éfeso é uma delas, eram igrejas que de fato elas existiram, né? Elas existiam, mas elas representam tipos de igreja em todos os tempos. Amém? Então isso é importante nós definirmos. Éfeso era um local muito importante, ali tinha o templo da deusa romana Diana, e que para os gregos era Artemis, amém? Então era um lugar que nós vemos lá em Atos 18, foi fundado por Priscila e Áquila. Atos 19, nós vemos Paulo tendo um embate lá na igreja em Éfeso, né? E ele fica ali então 3 anos pregando, mas nós entendemos que quem iniciou a igreja lá foi Priscila e Áquila, no capítulo 18 de Atos, e de lá até aqui, aonde João escreve, nós estamos falando de um período de aproximadamente 40 anos. Amém? Então aqui nós vemos, e eu acho também importante nós lermos no capítulo 1, o verso 12, quando João ele se encontra em espírito, e ele volta-se, versículo 12, para ver quem falava com ele. E voltado, viu 7 candeeiros de ouro. E agora olha que coisa extraordinária. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Amém? Com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Aleluia! Os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Oh, glória a Deus, amém? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é mais aquele cordeiro, amém? Aquele cordeiro que foi para a cruz, agora ele está sentado à direita de Deus, com todo o poder e toda a autoridade. Amém? Ele é o meu e o teu Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Vamos para capítulo 2, então, verso 1. Amém? Vamos lá, então. Olha o que é dito para João escrever, né? O que João deve escrever. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí, né, nós lemos esse versículo 1, a gente já fica meio perdido, mas se você voltar um pouquinho, no versículo 20, o último versículo do capítulo 1, né, diz assim, ó, quanto ao mistério, olha só, já está aqui revelando, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os 7 anjos, ou melhor, são os anjos das 7 igrejas. Amém? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele já está explicando aqui. Aí então você vê que Jesus, né, que nós vimos ali a sua aparência, né, João descreveu a sua aparência, ele anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, ele anda no meio da igreja, ele sabe quem é quem, ele sabe o que cada igreja está fazendo, ele sabe o que cada um de nós está fazendo como igreja. E os 7 anjos, né, que são as 7 estrelas, ele explica aqui, há um consenso de que os 7 anjos são os pastores que estão sobre essas igrejas, né? E outros dizem que não, que é um anjo que foi designado para batalhar espiritualmente pela igreja. Amém? Mas há um consenso, um número maior entende que esses 7 anjos são os pastores que estão designados sobre cada uma das igrejas, né? O pastor que cuida da igreja, né? O principal, tá? E aí ele agora vai começar a descrever a igreja de Éfeso, e é aqui que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Conheço as tuas obras, ou seja, ele anda no meio dos candelabros, né, dos candeeiros, então ele sabe o que cada um está fazendo, ele sabe o que cada igreja está fazendo, ele conhece a cada um de nós, Você pode estar pensando assim, pastor, mas eu moro aqui no interior, pastor. Jesus sabe o que eu tô, sabe, porque você faz parte da igreja dele. Amém? Lembre-se uma coisa, tá? Você tem que lembrar uma coisa muito importante a respeito da igreja. A igreja, a igreja primitiva, ela se reunia nas casas e nas praças. Ela não tinha um prédio como ela é hoje. A igreja não é o prédio. A igreja é a reunião das pessoas que creem em Jesus Cristo. Amém? É esta assembleia dos santos, né? Em Cristo Jesus, tá bom? Então ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então ele sabia o quanto aquela igreja trabalhava. Labor fala de trabalho. Perseverança fala de perseverar, né? Óbvio, né? De continuar lutando, de não desistir. Então ele diz, olha, eu conheço o quanto vocês trabalham, que vocês não desistem, que vocês perseveram. E que vocês não podem suportar homens maus. Ou seja, era uma igreja que não suportava homens maus. Homens que diziam ser uma coisa e eram outras. Aquilo que Jesus fala, né, muitas vezes para os fariseus, olha, vocês são hipócritas, né? Porque vocês falam uma coisa, mas vivem outra. E ele então explica, ó, e que puseste à prova, olha só, era uma igreja que pôs à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos. Então é uma igreja que pôs à prova. E como que a igreja prova isso? Como que a igreja sabe quem era quem? Daqueles que de repente chegavam até lá em Éfeso e diziam, não, eu sou apóstolo, não, eu sou pastor, não, eu sou evangelista, não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Enfim, eles colocavam à prova por meio do que eles pregavam, da doutrina e dos frutos que eles produziam. Então, quando nós olhamos a doutrina e quando nós olhamos os frutos, nós começamos a ver quem é quem. Amém? Porque não tem como separar alguém que anda com o Senhor, alguém que tem o Espírito Santo, que prega a sã doutrina, ele deve viver a sã doutrina. Se ele não faz isso, ele é como um fariseu, né? Como alguém que é hipócrita, que diz uma coisa, mas vive outra. Ok? Então essa igreja era uma igreja que você vê, trabalhava, quem olhava de fora, quem olhava para aquela igreja, dizia, nossa, que igreja abençoada, eles pregam, eles lutam, eles perseveram, eles não admitem homens maus, eles não admitem enganadores lá dentro, lobos lá dentro, eles colocam tudo à prova. E ele diz ainda, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então esta prova, ela era advinda daquilo que eu falei, ali era o templo, né, era um centro, né, ali 4 rotas, 4 vias comerciais importantes se chegavam em Éfeso, então ele era um local, era a cidade mais importante da Ásia, ela era o portão da Ásia, né, por ali que se entrava para a Ásia, e ali tinha este templo de Diana ou Artemis para os gregos, né, então ali você, podendo depois ler Atos 19, você vai ver o problema que Paulo tem lá, né, porque eles pensam que Diana, né, ela está sendo destronada e eles então eles investem contra Paulo, né, que está lá pregando. E então ele diz assim, agora até aqui ele elogiou,
Tudo que aquela igreja fez, a perseverança, que ela continuava mesmo no meio naquele local hostil, perseverando, lutando, assim como nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Mas agora, como todas as cartas, vem a advertência. Toda carta o Senhor diz as coisas positivas e as coisas negativas. Mas ele então agora no versículo 4 ele vai dizer, tenho porém contra ti. Então agora ele vai dizer assim, olha, tudo está muito bonito, tudo está muito legal, porém eu tenho uma coisa contra ti. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Sabe aquele amor quando nós aceitamos a Jesus e nós nos convertemos e aí nós começamos a querer devorar a palavra de Deus e aí nós vamos nos identificando na palavra de Deus e a nossa vida vai sendo transformada e porque eu amo a Deus, eu pratico a sua palavra. Porque eu amo a Deus, eu quero agradá-lo praticando e vivendo a sua palavra. Mas quando se deixa o primeiro amor, não significa que às vezes deixou a palavra, sabia disso? Às vezes a pessoa continua vivendo a palavra como um hábito, como um costume, mas sem aquele fervor mais, sem aquela fé fervorosa, aquele espírito fervoroso, sem aquela paixão, aquele amor por Jesus, mas por costume, por hábito, sabe? Por medo de perder a bênção, talvez. Por, o que mais? Por o costume de que sempre viveu assim, que aprendeu assim, mas na verdade não tem mais aquele relacionamento com o Senhor Jesus, não ama mais o Senhor Jesus, não é mais fervoroso, não é mais apaixonado por Jesus. E nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos amar o Senhor. Então, quando nós amamos o Senhor, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos praticar a sua palavra, nós queremos conhecer mais dele. Não é simplesmente o conhecimento, mas é o conhecimento para amá-lo mais, para agradá-lo mais, para nos alinhar mais à sua palavra. Não adianta nós termos um monte de obras, um monte de coisa, mas nós deixamos o nosso primeiro amor. Nós já não amamos mais. Nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração. E este amor de Jesus deve ser como um fogo no nosso coração. Em nome de Jesus. Então, o que no versículo 5 ele ainda continua dizendo assim, olha, como que você volta para o primeiro amor? Ele já diz o problema e ele já dá a solução para mim, para você, ou para esta igreja de Éfeso. Volta, olha lá, ó, versículo 4, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Lembra qual foi o motivo que você começou a dar mais prioridade para isso do que para Jesus. Para coisas do que para Jesus. Para o ativismo do que para Jesus. Para o dinheiro do que para Jesus. Para resultado do que para Jesus. Para o sucesso do que para Jesus. Sabe, lembra-te de onde caíste, aonde houve essa inversão de valores, aonde eu e você começamos a fazer todas aquelas coisas boas, mas nós separamos isso de Jesus, daquele amor por Jesus, daquela paixão por Jesus, a vontade de agradá-lo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. Ter esta mudança no nosso interior para que aquele amor, aquele fogo, aquela paixão volte de novo a queimar no nosso coração por Jesus. É este amor por Jesus, aquele primeiro amor que nós, quando nós recebemos Jesus, que nos impulsionou e nos trouxe até aqui, é esse primeiro amor que tem que estar queimando no nosso coração, que deve estar enchendo o nosso coração. É esse primeiro amor, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual eram as primeiras obras? Era aquilo que motivava tudo o que nós fazemos hoje, que era o amor a Jesus. Que era ter sido resgatado e ter recebido este amor do Senhor, ter recebido a salvação, ter feito Ele o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então hoje eu vivo para Ele e faço tudo o que eu faço por causa dEle. E não por causa de coisas, de pessoas, ou por medo de perder a bênção, ou por um hábito. Você sabe que é muito comum isso em filhos de crente, né? É um problema bem sério isso. Filhos de crente quando eu falo pessoas que não como uma denominação, mas como aqueles que creem, que aprenderam tudo em casa com seus pais, porque os seus pais ensinaram, mas eles nunca tiveram uma experiência real com Jesus.
de fato com Jesus. Eles sempre aprenderam que tem que fazer assim, né? E às vezes até por culpa dos pais ensinaram assim, olha, faça assim, porque senão você vai perder a bênção, faça assim, porque senão vai acontecer isso. Então sempre fez por medo, não por amor a Jesus. Mas isso é um outro assunto, mas eu quero deixar isso para você poder refletir aí depois, tá bom? Diz então, volta às primeiras obras, continuando ainda no versículo 5, se você não fizer isso, se essa igreja de Éfeso não fizer isso, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, ele iria remover aquela igreja. Se o candeeiro representa a igreja, ele está dizendo que se essa igreja não se arrependesse, ele iria remover esta igreja. Amém? Significa que essa igreja ia deixar de existir? Não, mas que não faria mais parte da igreja do Senhor Jesus. É disso que ele está falando aqui, que chega uma hora que esta igreja não tem mais a presença de Jesus, que Jesus não está mais ali, porque ela não se arrependeu, ela não voltou às primeiras obras, ela virou como uma máquina, como uma empresa, como uma engrenagem que funciona, né? Ela não para, porque alguém deu a partida nela, mas Jesus já não está mais ali. Amém? Então ele continua e diz assim, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas eram as mesmas obras que da doutrina de Balaão, amém? A doutrina de Balaão era uma coisa muito simples. Balaão amava o dinheiro e ele foi então contratado para amaldiçoar Israel. E por 3 vezes ele tentou amaldiçoar Israel e não pôde. Né? Até a mula falou com ele. Você depois pode ler lá a doutrina de Balaão e estudar sobre Balaão, amém? Nós podemos outro dia falar sobre isso também, claro. E até que ele disse, olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Porém, a doutrina de Balaão, a esperteza de Balaão é o seguinte, porém, se o povo se corromper, se o povo se contaminar, vai ter brecha e agora o mal vai poder entrar, a maldição vai poder entrar. Mas eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Agora, se eles se corromperem, se eles saírem daquele primeiro amor, se eles deixarem de seguir ao Senhor, a doutrina de Balaão trouxe para o povo de Israel mulheres de outras tribos que contaminaram Israel e corromperam Israel. Amém? Então essa foi a doutrina de Balaão. E dos nicolaítas era a mesma, né? Era atender, dizer para as pessoas que em Cristo nós temos a liberdade, e nessa liberdade nós podemos atender todos os nossos desejos. É mentira. Não é verdade. Essa era a doutrina de Balaão, dos nicolaítas e também de Balaão. Amém? E ele continua e diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, todos recebem um prêmio também. No caso aqui, se alimentar da árvore da vida, que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, que havia a árvore no jardim, né? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor pôs lá uma espada flamejante, para que, no caminho desta árvore da vida, para que eles não comessem do seu fruto e fossem eternos como Deus, né? É isso que nós vemos lá em Gênesis, se não me engano, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, eu não sei se é Gênesis 2, eu acho que é Gênesis 2:9, tá? Dá uma olhada, mas eu acho que é isso aí, tá bom? Então, esta é a carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, e é uma carta que tem que nos alertar. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer por amor a Deus, por amor a Jesus, porque nós amamos a Jesus, não por outros motivos. E essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite, nesse dia que nós estivemos de jejum. Amém? Nós andarmos no caminho do Senhor por amor e por nenhum outro motivo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que toda a tua vida, a tua casa, tudo será abençoado, porque o que nós mais precisamos, queridos, não é da bênção de Deus, é da presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar aqui, Senhor, em tudo aquilo que nós somos limitados. E que o Senhor possa incendiar o nosso coração novamente. Aquele que está com o seu coração frio,
morno. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o entulho, sopra as cinzas do teu coração, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor agora, pelo seu Espírito, possa soprar as cinzas do teu coração, para que o fogo volte a queimar. Oh, meu Deus, incendeia o coração de cada um que está aqui, para que volte a te amar de todo o seu coração, com integridade, com fidelidade, assim como nós vimos ontem, Senhor, naquele texto do rei Ezequias, Pai, em nome de Jesus. Incendeia o coração de cada um que está aqui, de cada um que vai ouvir depois, Senhor. Vai incendiando o seu coração para que volte ao primeiro amor, que tem aquele desejo de novo de te buscar, de te servir, de andar no teu caminho, Senhor, por amor, porque te ama, porque quer te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Que não hajam outros motivos no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, contaminando, nos tirando do primeiro amor, porque nós queremos andar contigo, nós queremos estar contigo, nós queremos te acompanhar, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ir aonde o Senhor está, nós queremos andar com o Senhor, nós não queremos nos afastar do Senhor, nós não queremos afastar nem o Senhor, nem o seu Espírito das nossas vidas, da igreja. Não queremos ser como a igreja de Éfeso, Senhor, que parecia tão boa, tão perfeita, mas que tinha deixado o primeiro amor. Nós não queremos ser como uma máquina fria, como um motor que simplesmente foi ligado e que agora está fazendo de forma mecânica todas as coisas. Não, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, seguir o teu caminho, seguir a tua palavra. Nós queremos andar contigo sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa esfriar, Senhor. Não nos deixa continuar com o coração frio. Ah, Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Se há aqui, Senhor, irmãos, irmãs, amadas, ovelhas do Senhor, que pelo engano, Senhor, pelas coisas do mundo, pelas lutas, Senhor, deixaram o seu amor esfriar, que nessa noite o Senhor possa incendiar esses corações. Oh, receba aí onde você está nessa noite o fogo do Espírito. Oh, rebassure, rabassure, candalabás. Receba o fogo do Espírito, que dos céus desça o fogo agora, assim como em Pentecostes. Incendeie o teu coração, assim como em Pentecostes, que línguas de fogo venham sobre a tua vida, incendiando o teu coração, incendiando o altar do Senhor e acendendo aquele fogo que apagou, aquele fogo que agora só fumegava, só tinha fumaça, que haja fogo agora, em nome de Jesus, Senhor. Coloca, Senhor, do teu Espírito. Coloca do teu Espírito, do azeite que é o combustível para a nossa lâmpada, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do azeite do Espírito Santo. Seja cheio do azeite do Espírito Santo na tua lâmpada, para que o fogo do Senhor, a luz do Senhor brilhe na tua vida, em nome de Jesus Cristo, para que você ame o Senhor cada dia mais. Eu oro para que o Senhor te dê a graça de amar o Senhor cada dia mais, de buscá-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como diz o salmista, como a corça suspira pelas águas, assim nós suspiramos por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Não esqueça de curtir, por gentileza, de colocar um comentário, comente lá, coloque um amém. Você que precisa fazer pedidos de oração, coloque nos comentários. Nós oramos por todos, nós estamos com você, nos alegrando, chorando, clamando a Deus em nome de Jesus. Amém? E também não esqueça de compartilhar, que eu já falei. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus te dê uma noite extraordinária, em nome de Jesus, na presença do Senhor. Que o Senhor te dê sonhos proféticos, o Senhor te dê visão, o Senhor abra o teu entendimento e abra os teus olhos, em nome de Jesus. Uma boa noite para todos.